Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 783 do STJ. Antes de começar, aquele convite de sempre, não deixa de se inscrever no nosso canal no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, nem de ativar o sininho para ficar sabendo das novidades. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, que é esse clube de membros que te dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Gente, uma única assinatura para todas as carreiras, com tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Aproveita também para conhecer o Mapa do Aprovado, esse curso que te ensina a organizar os teus estudos de uma forma super estratégica, com autonomia e focado na tua realidade. E aproveita também para conhecer a Editora Integrada, que é uma editora que surge como uma parceira do concurseiro, que pode te ajudar no momento de publicar aquela monografia, aquela tese, aquele TCC que está ali na gaveta e que, quem sabe, até pode ser muito importante em uma futura prova de títulos. Então, meus amigos, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado é da Corte Especial do STJ, foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: as mesmas garantias e prerrogativas outorgadas aos desembargadores dos tribunais de justiça devem ser estendidas aos conselheiros estaduais e distritais, no que inclui o reconhecimento do foro por prerrogativa de função durante o exercício do cargo, haja ou não relação de causalidade entre a infração penal e o cargo. Meus amigos, vamos lá. Primeiro ponto. Artigo 73, parágrafo 3º da Constituição Federal. Esse dispositivo determina que os ministros de tribunais de contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens que os ministros do STJ. Mais na frente, gente, o artigo 75 determina que as normas estabelecidas nesta seção aplicam-se no que couber a organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas do Estado e do Distrito Federal, bem como dos tribunais e dos conselhos de conta dos municípios. Em resumo, gente, o ministro do TCU tem as mesmas prerrogativas do ministro do STJ. Da mesma forma, gente, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado vai ter as mesmas prerrogativas de quem? Do desembargador do Tribunal de Justiça, certo? Inclusive em relação a foro por prerrogativa de função. Então, veja só. O artigo 105, inciso 1, a linha A, determina que compete ao STJ processar e julgar originalmente nos crimes comuns. Aí lá vai ter governador do Estado e do DF, vai ter desembargador de tudo que é tribunal que você imaginar. Então, TJ, TRF, TRE, TRT, vai estar todo mundo aqui nesse mesmo bolo. E quem que também vai estar aqui? O membro do Tribunal de Contas do Estado e os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios. E, por último, quem também está aqui? O membro do MPU que oficie perante os tribunais. Beleza, essa galera todinha está aqui como indivíduos que têm foro de prerrogativa de função no Superior Tribunal de Justiça. Até aí, gente, letra de lei, tudo certinho, bonitinho. Onde é que a coisa começa aqui a tomar áreas de complexidade? Começa, gente, quando a gente analisa a tese que foi fixada na questão de ordem na ação penal 937 do Distrito Federal, lá em 2018. Nessa ocasião, o STF determinou que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Então, a partir daqui, foro por prerrogativa de função só em relação àquele crime praticado no exercício do cargo
e relacionado às funções desempenhadas. Se o crime foi anterior ao exercício do cargo, não tem foro por prerrogativa de função. Se é um crime que não tem nada a ver com o exercício do cargo, não se aplica o foro por prerrogativa de função. Algo muito diferente do que acontecia antes. No âmbito do STJ, tivemos a questão de ordem na ação penal 878, que trouxe decisão também em igual sentido. Até aí, tudo bem. Acontece que essa decisão trouxe uma complexidade, e essa complexidade diz respeito, por exemplo, ao desembargador, seja o desembargador de Tribunal de Justiça, de TRF, porque olha só que situação. O desembargador cometeu um crime. Esse crime, imagina que foi quando ele não era desembargador ainda, ou então não tem nada a ver com o exercício da função, tudo certo. Nesse caso, imagina que não se aplique foro por prerrogativa de função a ele. Quem é que vai julgar? O juiz de primeira instância. Acontece, né, gente, que esse juiz de primeira instância, ele está em uma hierarquia inferior ao desembargador. Isso, em alguma medida, pode comprometer a imparcialidade desse juiz, porque, veja só, ele está julgando o desembargador, que é aquele cargo que está acima dele na hierarquia. E aí, excepcionou-se essa situação e se disse, não, olha, em relação ao desembargador, não é possível aplicar essa tese que foi fixada na questão de ordem 937 do DF, ou mesmo na questão de ordem 878 do DF. Nesse caso aqui não dá não. Então, lá em 2018 mesmo, o STJ, lá no informativo 639, excepcionou, entendendo que, se tratando de desembargador, sempre vai ser julgado pelo STJ. Não importa se diz respeito ao cargo, se é anterior, se é posterior, enfim, vai ser julgado no STJ. Faz sentido, não faz? A argumentação, para mim, faz total sentido. Acontece que depois começou-se a estender esse mesmo entendimento. Então, o primeiro julgado que eu vi que se estendeu esse entendimento, eu não trouxe esse julgado aqui no material escrito, mas foi relativo a um desembargador de TRT. E aí a argumentação foi, não existe hierarquia entre desembargador de TJ, TRF e TRT. Então, se para o do TJ e TRF se aplica para o TRT também. Só que, gente, juiz de TRT não julga ação penal. Então, realmente não faria sentido, né? Mas aí se estendeu. Depois, lá no informativo 708, houve essa extensão também para promotores de justiça, procuradores de justiça. Então, também se estendeu a estes com base mais ou menos nessa argumentação. Eu até acho que faz mais sentido para eles do que para o desembargador do TRT, por exemplo, já que no caso aqui do promotor, do procurador de justiça, ele funciona junto ao tribunal que vai, em alguma medida, julgá-lo, né? Então, até que faria, sim, sentido. Ok. E agora, o STJ também estendeu isso para quem? Para o membro do Tribunal de Contas. Qual foi a argumentação? A argumentação foi que o conselheiro do Tribunal de Contas tem as mesmas prerrogativas do desembargador. Certo, sabemos então o motivo pelo qual se recepcionou por o desembargador, e daí para frente vocês podem sempre imaginar que foi uma questão de demonstrar que essas outras carreiras estão no mesmo patamar, têm a mesma prerrogativa. Então, por mais que a mesma ratio decidendi daquela primeira decisão, que realmente fazia muito sentido de excepcionar para o desembargador, não esteja presente aqui nesses casos, se excepcionou também, por exemplo, para o conselheiro de Tribunal de Contas distrital e estadual, certo? Então, como é que ficou aqui o julgado? As mesmas garantias e prerrogativas outorgadas aos desembargadores dos tribunais de justiça devem ser estendidas aos conselheiros estaduais e distritais, no que se inclui o reconhecimento do foro por prerrogativa de função durante o exercício do cargo, haja ou não relação de causalidade entre a infração penal e o cargo. Próximo julgado da terceira sessão do STJ, foi inserido no Código de Processo Penal o destaque da seguinte forma: a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza
o ajuizamento da revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante. Vamos lá, gente. Revisão criminal, como nós sabemos, é uma ação tipicamente defensiva. Para que serve a revisão criminal? Ela seria mais ou menos a ação rescisória no âmbito penal. No âmbito civil a gente tem a ação rescisória, no âmbito penal nós temos a revisão criminal. Só que ela só pode ser proposta pela defesa. Não existe revisão criminal para aumentar a pena, para reconhecer qualificadora, enfim, não existe. Revisão criminal é para atenuar. E aí nós temos as possibilidades de revisão criminal lá no artigo 621 do CPP. A revisão criminal dos processos findos será admitida no inciso 1, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Certo, aqui a lei fala em decisão contrária a texto expresso da lei penal. Mas vamos refletir juntos aqui. E se essa decisão ela for contrária à jurisprudência formada acerca da interpretação dessa lei? E aí como é que fica? Aí, gente, é o seguinte, nós temos duas situações excepcionais em que a existência de entendimento jurisprudencial diferente permite essa revisão criminal. Então, por exemplo, lá na revisão criminal 3.900 de São Paulo, concluiu-se que a decisão revisada data de 6/8/2015 e que ela contrariou uma jurisprudência que estava consolidada antes, lá em 2013. Então, a primeira situação é essa. A jurisprudência dominante já existia antes da decisão proferida. Aí é possível você dizer, ei, calma aí, aplicou uma decisão contrária àquela jurisprudência que já estava dominante na época? Vamos revisar isso aqui, revisão criminal. Segunda possibilidade, gente, eu trouxe aqui o exemplo lá da revisão criminal 5627 do DF. Nesse caso concreto, foi possível a revisão porque, posteriormente à decisão, o STF decidiu sobre a constitucionalidade do determinado dispositivo, no caso foi o 273 do Código Penal, em recurso com repercussão geral. Então, aí nesse caso, temos uma decisão vinculante. Então, teve decisão em ADI, teve tese de repercussão geral, recurso repetitivo, súmula vinculante, enfim, alguma decisão extremamente persuasiva, né, vinculante mesmo. Nesses casos, você vai sim ter a possibilidade de propor a revisão criminal para adequar o entendimento. Aquela decisão que já está firmada, consolidada, vinculante. Agora, se você tem simplesmente uma decisão judicial posterior, que seja do STF, que seja do STJ, mas que não traz uma jurisprudência pacífica e dominante, aí já não é possível. Então, nesse caso concreto específico, entendeu-se pela impossibilidade. Qual foi o caso concreto? Se entendeu aqui nesse caso pela utilização da quantidade da droga e da natureza da droga, tanto para afastar o tráfico privilegiado, quanto para majorar a pena base. Então, houve aí um bis in idem. Acontece que, na época, a jurisprudência era nesse sentido da possibilidade e que, na revisão criminal, utilizou-se um paradigma de 2014, sendo que até 2020 ainda existia divergência. Então, gente, aqui temos um exemplo de uma posição jurisprudencial que até se consolidou em sentido contrário posteriormente a essa primeira decisão, mas que não é um acórdão, um paradigma de força vinculante. Então, não foi uma tese de repercussão geral, não foi uma decisão em ADI, etc. Então, nesse caso aqui, não é possível a revisão criminal com base simplesmente em uma mudança de entendimento jurisprudencial. Então, como é que ficou aqui o destaque? A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento da revisão criminal, ressalvadas as hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante.
Próximo julgado do dia da primeira turma do STJ foi inserido no ato das disposições constitucionais transitórias destaque da seguinte forma: é possível a renegociação dos débitos de precatórios vencidos e dos que vencerão dentro do período previsto pela Emenda Constitucional 109 de 2021. Gente, essa Emenda Constitucional 109 de 2021 foi aquela que ficou conhecida na época como calote dos precatórios, que permitiu que se parcelasse o pagamento dos precatórios dos estados até 2029, isso em um contexto de pandemia, em um contexto em que se pretendia ali livrar as contas do Estado, trazer um alívio financeiro para os estados. No caso concreto aqui, o município de Mauá, ele, com base na Emenda Constitucional 109 de 2021, apresentou um plano de pagamento de precatórios, onde ele parcelava até 2029 os débitos referentes aos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021. E aí o Tribunal de Justiça entendeu pela impossibilidade. Entendeu que 2018, 2019, 2020 não era possível entrar aqui nesse plano com base na Emenda Constitucional 2009. Ou seja, só seria possível 2021. O TJ São Paulo agiu corretamente? O STJ entendeu que não. Até porque, antes disso, a Emenda Constitucional 99 de 2017, ela já trazia uma possibilidade de parcelamento até 31 de dezembro de 2024, e essa possibilidade ela foi estendida até 2029, 31 de dezembro de 2029, pela Emenda Constitucional 109 de 2021. Então, portanto, era possível renegociar também esses débitos vencidos em 2018, 2019 e 2020. Como é que ficou aqui o destaque? É possível a renegociação dos débitos de precatórios vencidos e dos que vencerão dentro do período previsto na Emenda Constitucional 109 de 2021. Próximo julgado do dia foi inserido na Lei 9494 de 97, que é a lei que trata sobre a tutela antecipada contra a fazenda pública, e o destaque aqui ficou da seguinte forma: depois da entrada em vigor do artigo 1º-C da Lei 9494 de 97, é quinquenal o prazo de prescrição da ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocasionado por empresa particular prestadora de serviço público cuja vítima é relativamente incapaz. Gente, que nó na minha cabeça que deu para entender esse julgado, mas eu vou tentar passar para vocês isso de uma forma mais simples. Que o julgado em si é até simples, o caso concreto foi que embolou minha cabeça totalmente. Imagina, gente, que o José, um adolescente de 12 anos, ele foi atropelado por veículo de uma empresa particular prestadora de serviço público lá em 24 de 12 de 1990. A minha pergunta é: qual o termo inicial do prazo prescricional dessa pretensão decorrente do dano que foi causado ao adolescente? Gente, o prazo prescricional, tanto pelo Código Civil de 16 quanto pelo Código Civil de 22, é a data que esse indivíduo faz 16 anos, porque não corre o prazo prescricional contra o absolutamente incapaz. Com 16 anos ele se torna relativamente incapaz, então passa a correr o prazo prescricional. Onde é que está isso? No Código Civil de 16, no artigo 69, inciso 1, no Código Civil de 2002, 198, inciso 1. Professor, e por que tu está falando de Código Civil de 2016? Gente, porque foi em 1990 o acidente. Então, estava vigente ainda o Código Civil de 16. Segunda pergunta: qual o prazo prescricional? Aí, gente, nós temos 3 momentos diversos. No Código Civil de 16 era de 20 anos. Depois, do Código Civil de 2002, então, a partir do momento que entrou em vigor o Código Civil de 2002, 3 anos. E, a partir do ano de 2001, quando a MP 2180-35 inseriu o artigo 1º-C na Lei 9494 de 97, o prazo prescricional passou a ser de 5 anos. Então, vamos pensar aqui na linha do tempo como é que fica essa confusão. No primeiro momento, está sendo aplicado o prazo de 20 anos. Esse prazo de 20 anos ele começa a correr
em 16 de 12 de 94. Da onde tirou esse número, professor? Que data aleatória é essa do nada? Gente, é a data do aniversário do menino. Ele fez 16 anos no dia 16 de 12 de 1994. Então, iniciou o prazo prescricional nesse dia, e esse prazo prescricional ele é de 20 anos, então ele iria até 2014. Acontece que no meio do caminho entrou em vigor o Código Civil de 2002. E aí o que o artigo 2028 do Código Civil de 2002 diz? Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já tiver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. Então veja só que situação interessante. O prazo inicial foi 16 de 12 de 94. O prazo era de 20 anos. Então pergunta, se entre 16 de 12 de 94 e a data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, que foi 11 de 1 de 2003, passaram 10 anos, ou seja, metade do prazo prescricional, passou bem pertinho, mas não, né? Não chegou a 10 anos. Então, olha só, se já tivessem passado mais de 10 anos, o prazo continuaria sendo 20 anos, tendo como termo inicial a data lá que o menino fez 16 anos de idade. Mas como não passaram ainda 10 anos, na metade do prazo prescricional, então, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, que foi lá em 11 de 1 de 2003, passa a ser o prazo prescricional de 3 anos, que é o prazo prescricional que está previsto no Código Civil de 2002. Gente, que nó! Mas dá para tornar isso mais confuso ainda? Dá. Ainda dá para tornar isso mais confuso. Porque, gente, essa regra de não correr prescrição contra absolutamente incapaz tem um viés protetivo. Mas, nesse caso concreto, esse prazo prescricional vai terminar antes por conta dessa regra. Porque ele poderia ainda ter mais 10 anos para frente de prazo prescricional. Mas como o prazo prescricional só iniciou quando ele fez 16 anos, então não deu 10 anos até a data da entrada em vigor do Código Civil de 2002. Então a norma que era para ser protetiva se tornou uma norma danosa. E aí, nesse caso concreto específico, se permite que se utilize como termo inicial do prazo prescricional a data do fato. Então, olha só, gente, olha só que complexidade. Nesse caso concreto, então, você tem duas opções e você pode escolher a opção mais favorável ao indivíduo. A primeira opção é você contar o prazo de 3 anos a partir de 11 de 1 de 2003, que foi a data da entrada em vigor do Código Civil de 2002. Então, entrou em vigor o Código Civil de 2002, você tem 3 anos dali para frente. Então, terminaria lá em 2006 o prazo prescricional. A segunda opção é desprezar o artigo 169, inciso 1 do Código Civil de 16, que diz que não corre prescrição contra incapaz, e aí você utiliza o termo inicial do prazo como sendo a data do fato, ou seja, 24 de 12 de 1990, e aí você conta um prazo de 20 anos. Por quê? Porque de 1990 até 2003, 11 de 1 de 2003, já correu mais de 10 anos. Então, continua sendo o prazo da lei anterior, já correu mais da metade do prazo da lei anterior. Então, nesse caso concreto específico, o termo final da prescrição é 2010 e não 2003. Então, você tem duas opções. Só que, gente, no final das contas, nada disso vale muita coisa, porque no meio do caminho, lá no ano de 2001, foi editada a medida provisória 21.8035, e essa medida provisória inseria o artigo 1º-C da Lei 9494 de 97, determinando que o prazo prescricional dali para frente seria de 5 anos. Então, apaga tudo que a gente conversou. Como ainda estava correndo o prazo prescricional, foi editada essa lei lá em 2001, e aí, dali para frente, temos um prazo de 5 anos. Portanto, se a lei foi editada no dia 28 de 1 de 2001,
o prazo passou a ser quinquenal e a prescrição ocorreu em 28/1/2006. Olha, gente, eu sinceramente vou pausar aqui a gravação, vou tomar um copo d'água, porque a minha mente aqui deu um nó. Eu acredito que a de todo mundo também, mas é isso. Prometeram que a gente não precisava saber matemática para fazer direito, que era curso de humanas, nada disso, tudo mentira. Então, como é que ficou aqui o destaque? Depois da entrada em vigor do artigo 1º-C da Lei 9494 de 97, é quinquenal o prazo de prescrição da ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocasionado por empresa particular prestadora de serviço público, cuja vítima é relativamente incapaz. Próximo julgado do dia está relacionado com a medida provisória 2048/26 de 2000 e o destaque ficou da seguinte forma. Em análise dos dispositivos da MP 2048 de 2000, reitera-se que a gratificação de desempenho de atividade jurídica, GDAJ, tem caráter propter laborem e não é devida aos servidores inativos. Que gratificação é essa? É uma gratificação que está prevista lá no artigo 41 dessa MP, que é de até 30% incidente sobre o vencimento básico do servidor e que se aplica, por exemplo, a integrante de carreira de advogado da União, procurador da Fazenda Nacional, assistente jurídico da Advocacia da União, defensor público da União e procurador federal. E aí o parágrafo 1º do 41 diz que essa gratificação será atribuída em função do efetivo desempenho do servidor e dos resultados alcançados pelos órgãos jurídicos dos órgãos e das entidades na forma estabelecida em ato da AGU e, no caso do Defensor Público da União, em ato do Defensor Público Geral da União. Então, resumindo, uma gratificação que se dá em virtude do desempenho do servidor e dos resultados alcançados pelos órgãos em questão. E aqui, órgãos de advocacia no âmbito federal. Então, gente, se aplica a inativo? Não, não se aplica a inativo, porque é uma gratificação devida em virtude da atuação dos resultados alcançados. E o inativo não tem como alcançar resultado. Então, como é que ficou aqui o destaque? Em análise dos dispositivos da MP 2048 de 2000, reitera-se que a gratificação de desempenho de atividade jurídica GDAJ tem caráter propter laborem e não é devida aos servidores inativos. Próximo julgado do dia da segunda turma do STJ foi inserido lá no artigo de súmulas, na súmula de número 652 do STJ, e o destaque ficou da seguinte forma. As razões que fundamentam a súmula 652 do STJ são aplicáveis à tutela do patrimônio cultural. O que diz a súmula 652 do STJ? A responsabilidade civil da administração pública por dano ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução subsidiária. Gente, temos aqui uma situação de dano ao meio ambiente, onde a administração pública ela foi omissa no seu dever de fiscalização. Então, aqui não é uma responsabilidade por ação, mas sim uma responsabilidade por omissão. Nesse caso, como é que funciona? Nesse caso, a administração ela tem responsabilidade solidária, mas ela fica como se fosse um responsável soldado de reserva. Então, primeiro vai se tentar executar o causador do dano. Não deu? Aí você executa a administração pública. Então, é por isso que é uma responsabilidade de caráter solidário, então por todo o valor do dano, mas de execução subsidiária. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, gente, pensem em responsabilidade por dano ao meio ambiente como meio ambiente natural, artificial ou cultural. Então, quando nós pensamos em meio ambiente, não é só o meio ambiente natural. Então, nós temos uma concepção unitária de meio ambiente, que compreende recursos naturais, artificiais e culturais. Então, imagina que houve um dano ao meio ambiente cultural, a um patrimônio cultural. Nesse caso, como é que fica? Se aplica a súmula 652?
Sim, se aplica. Então, nesse caso, houve uma omissão do Estado, essa omissão facilitou uma lesão ao meio ambiente cultural, se aplica a súmula 652, então, responsabilidade civil da administração pública vai ser solidária, mas de execução subsidiária. Então, como é que ficou aqui o destaque? As razões que fundamentam a súmula 652 do STJ são aplicáveis à tutela do patrimônio cultural. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: não cabe recurso ordinário constitucional em sede de execução em mandado de segurança. Meus amigos, artigo 105, inciso 2, a linha B da Constituição Federal. Compete ao STJ julgar em recurso ordinário os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais e pelos tribunais dos estados, do DF e territórios, quando denegatória a decisão. Aí, gente, o artigo 1027 do CPC traz a mesma previsão, tá? 1027, inciso 2, a linha A. Então, quando é que cabe recurso ordinário constitucional? Decisão denegatória em mandado de segurança, decidido em única instância por TJ ou TRF. Beleza, cabe recurso ordinário constitucional em decisão proferida em sede de execução em mandado de segurança? O que vocês acham? Não cabe, né? O rol é taxativo. Lá no artigo 1005, temos 3 possibilidades, o 105, inciso 2, na verdade. Temos a linha A, B e C. No caso de mandado de segurança, é a linha B, e é nessa decisão. Decisão denegatória em única instância por TJ ou TRF. Fora dessa hipótese, não é possível. Então, em âmbito de execução no mandado de segurança, não é possível. Ah, mas eu apresentei o recurso ordinário. Tem alguma chance de aplicar o princípio da fungibilidade recursal? Tem não, gente. Não tem chance, não. STJ entende que se trata de um erro crasso. Então, de fato, não cabe fungibilidade. Então, como é que ficou aqui o destaque? Não cabe recurso ordinário constitucional em sede de execução em mandado de segurança. Próximo julgado do dia foi inserido no Decreto-Lei 3365 de 41, destaque da seguinte forma: as ações de desapropriação observam na fase de cumprimento de sentença no que couber o regime do artigo 27, parágrafo 1º do Decreto-Lei 3365 de 41, o que inclui os limites percentuais na fixação de honorários arbitrados com base no proveito econômico. Gente, vamos lá. O Estado quer desapropriar um determinado imóvel por utilidade pública. O que ele faz? Ele decreta a utilidade pública daquele imóvel e aí ele vai ofertar um determinado valor para que o indivíduo, né, o proprietário, aceite a desapropriação desse imóvel por esse valor. Então, imagina o prefeito quer desapropriar a casa do seu Zé e diz: ó, seu Zé, 100 mil aqui na sua casa. Aí o seu Zé olha para o prefeito e diz: mas de forma alguma, minha casa vale 200. Então, não sai daqui por 100 mil. E aí, o que o Estado faz? Propõe uma ação de desapropriação por utilidade pública. E aí, imagina esse caso concreto aí. Foi oferecido 100, o Zezinho disse que só saía por 200. No decorrer da ação, se arbitrou que o valor devido era 150 mil. Então, foi pago 150 mil, e aí o advogado do Zezinho tem direito a honorários, não tem, de sucumbência? Tem. Por quê? Porque o valor foi maior do que os 100 mil. Qual a base de cálculo desses honorários? É a diferença entre o que foi oferecido e o valor da indenização efetiva após o curso do processo. Então, gente, a base de cálculo não é os 150 mil, é somente os 50. Por quê? Porque 100 mil já tinha sido ofertado. Então, o advogado só conseguiu ali um acréscimo de 50 mil. E qual o percentual dos honorários? É de acordo com o artigo 85 do CPC? É não, gente. É entre 0,5% e 5% da diferença. Onde é que está isso? Está lá no artigo 27, parágrafo 1º do Decreto-Lei número 3365 de 41.
E aí ainda tem um detalhe. Esse dispositivo ele traz que os honorários não podem ultrapassar R$ 151 mil. Específico, né, gente? Não é 150 mil, não, é R$ 151 mil. Aí eu pergunto, isso daí é constitucional? É não, né? Isso aí não é constitucional, não. O STF já decidiu que limitar entre 0,5% e 5%, beleza. Dizer que incide sobre a diferença entre o que foi ofertado e o valor delimitado na ação, ok. Mas colocar um teto, dizer que o máximo é 151 mil, aí é demais. O STF já entendeu que essa limitação em 151 mil reais é inconstitucional na ADI número 2332 do Distrito Federal. Professor, mas aí eu percebi que mesmo aplicando esse percentualzinho bem reduzido, os honorários de sucumbência aqui estão dando R$ 1 milhão. Absurdo, né? Um advogado ganhar assim R$ 1 milhão de honorário de sucumbência. Vamos reduzir por equidade? Pode, gente? Pode não, tá? Não pode de forma alguma. Nem pode limitar os 151 mil, nem pode reduzir por equidade, gente. Essa situação de fixar honorários por equidade quando o valor é alto, isso foi rechaçado pelo STJ no tema repetitivo 1076, julgado recente, julgado, não estou aqui com a data, mas eu acho que é de 2022, talvez, julgado recentíssimo. Mas enfim, não cabe a fixação por equidade quando o valor for alto. Somente quando o proveito econômico obtido for inestimável e irrisório ou o valor da causa for muito baixo. E aí, gente, só para trazer aqui um complemento, uma hipótese muito interessante, eu não coloquei aqui no informativo, mas na lei tem, na lei integrada do decreto 3365, um caso concreto em que foi editado o decreto de utilidade pública do bem e lá pelo meio da ação de desapropriação por utilidade pública, o Estado resolveu que não havia mais utilidade pública naquele imóvel e desistiu da ação. E aí, qual a base de cálculo dos honorários? Nesse caso é o valor da causa, tá? Não vai ser a diferença, até porque não teve diferença a ser apurada. Houve uma desistência da ação. Mas o percentual que vai incidir é o que está na lei de desapropriação, tá? Esse percentual de 0,5% a 5%, só que não sobre o valor da diferença, né? Aqui sobre o valor da causa. Então, gente, como é que ficou aqui o destaque desse julgado? As ações de desapropriação observam na fase de cumprimento de sentença, no que couber, o regime do artigo 27, parágrafo 1º, do Decreto-Lei 3365 de 41, o que inclui os seus limites percentuais na fixação de honorários arbitrados com base em proveito econômico. Próximo julgado de hoje é da terceira turma do STJ, foi inserido na Lei de Falências e Recuperação Judicial, Lei número 11.101 de 2005, destaque da seguinte forma: o deferimento do processamento da recuperação judicial em consolidação processual não impede a análise posterior do preenchimento dos requisitos para o pedido de recuperação judicial em relação de cada um dos litisconsortes. Primeiro ponto, que é essa tal dessa consolidação processual. Gente, isso aqui é um nome que inventaram para litisconsórcio. Na verdade, a consolidação processual na recuperação judicial é o litisconsórcio ativo de várias empresas em uma mesma recuperação judicial. E aí pensamos nisso quando se trata de um grupo econômico. Então, vai ser a recuperação judicial de várias empresas de um grupo econômico via de regra. Aí imagina, o grupo empresarial X é composto por 10 empresas e esse grupo empresarial, as 10 empresas, vão ao judiciário requerer a recuperação judicial. E aí o que o juiz vai avaliar? Ele vai avaliar, em um primeiro momento, se existe uma afinidade entre essas empresas. Então, se no caso concreto existir de fato um liame entre essas empresas, então pode fazer sim sentido que essa recuperação judicial se dê dessa forma, em consolidação processual. Ok. Então imagina,
O juiz, em primeiro momento, admitiu essa consolidação processual, tudo certo. Mas aí depois, ele verificou que a empresa A, não é um grupo, o grupo empresarial X, tem várias empresas, A, B, C, D, E, F, G, H, e aí ele percebeu que a empresa A não preenche os requisitos para que seja deferida a recuperação judicial. Isso é possível? Ou no momento que se admitiu a recuperação judicial em regime de consolidação processual a todas as empresas do grupo, já se adentrou o mérito do preenchimento do requisito para o pedido de recuperação judicial para todas as empresas, então houve uma preclusão. Não é possível, em outro momento, entender que uma das empresas não preenche os requisitos do pedido de recuperação judicial. E aí, o que vocês acham? Gente, a resposta é que não houve preclusão. A decisão que permite a recuperação judicial em regime de consolidação processual, ela vai verificar, sobretudo, se existe um liame entre as empresas, se tem algo que justifique esse litisconsórcio, enfim. A questão dos requisitos do pedido de recuperação judicial, essa questão vai ser analisada individualmente a cada uma das empresas. Então, em um momento posterior, é possível verificar que uma ou mais empresas não preenchem os requisitos. Então, como é que ficou o destaque? O deferimento do processamento da recuperação judicial em consolidação processual não impede a posterior análise do preenchimento dos requisitos para o pedido de recuperação judicial em relação a um dos litisconsortes. Próximo julgado do dia da quarta turma do STJ, foi inserido no Código Civil destaque da seguinte forma: o recebimento de comissão sobre o valor total de precatório, na hipótese que não foi integralmente pago, em razão de negociação prévia do crédito com deságio, fere a boa-fé objetiva e gera enriquecimento sem causa. Caso concreto adaptado, gente. O José propôs uma ação judicial em face do Estado e, na ocasião, ele celebrou um contrato com o advogado dele, o Pedro, se comprometendo que, em caso de êxito, ele pagaria 10% do êxito. A ação tramitou e, ao final, José obteve a procedência e lhe foi emitido um precatório no valor de R$200 mil. O tempo foi passando e foi dando uma desimpaciência no José e nunca chegava a data desse precatório ser pago, até que chegou um momento que o Estado chamou ele para negociar, disse: olha, quer 100 mil aqui por esse precatório? E aí o José disse: me dê que eu estou aceitando qualquer coisa, porque eu não aguento mais esperar, eu vou morrer e esse precatório vai ficar para o meu bisneto. E aí ele recebeu, por meio de um acordo, esse valor com deságio, então 50% de deságio. Ele tinha direito a 200 mil para receber um dia e ele preferiu 100 mil na mão. A pergunta é, nesse caso concreto, os honorários de Pedro, advogado, vão incidir sobre o valor total do precatório ou sobre o valor efetivamente recebido? Então, sobre 200 mil ou sobre 100 mil? Olha, o STJ entendeu que só sobre 100 mil. Olha só a situação desse advogado, já cobrou só 10%, eu não entro numa dessa nunca, de cobrar 10% sobre êxito, e ainda foi reduzido. A conclusão que eu chego é que tudo que juiz pode fazer para tirar dinheiro de advogado, o juiz faz. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Qual foi a fundamentação? Teoria da imprevisão, gente. Se entendeu que esse crédito de 10% sobre o valor total se tornou excessivamente oneroso para uma das partes. E se entendeu também que existia uma certa previsibilidade de que era muito possível ou provável a negociação para antecipar o débito. Afinal, em uma situação como essa, que demora muito o pagamento, era até que provável que em algum momento esse precatório fosse adiantado com deságio através de acordo. Se entendeu também que aplica-se o princípio da boa-fé objetiva e que, com base nesse princípio da boa-fé objetiva, não se pode tornar uma obrigação excessivamente onerosa para uma das partes. Então, se entendeu que, nesse caso concreto, os honorários do advogado, que não teve nada a ver
com esse acordo que foi firmado para reduzir o valor do precatório, ia incidir tão somente sobre o valor do acordo, então sobre aquele valor que foi efetivamente recebido, mesmo que com deságio. E então, como é que ficou aqui o destaque desse julgado? O recebimento de comissão sobre o valor total de precatório, na hipótese em que não foi integralmente pago em razão de negociação prévia do crédito com deságio, fere a boa-fé objetiva e gera enriquecimento sem causa. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: o fato de a instituição financeira ser responsável pela correção monetária e pelos juros de mora após o depósito judicial não exime o devedor de pagar eventual diferença sobre os encargos, calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento. Vamos pensar aqui no caso concreto. Imagina que o João ele foi condenado a pagar R$10.000 ao José. Quando é que se deu essa condenação? Em 1º de janeiro de 2012. E aí foi R$10.000 e a sentença já estabeleceu bem certinho, olha, correção monetária pelo INPC desde a citação e juros simples de 1% ao mês também desde a citação. E aí o que aconteceu? Lá em 1/2 de 2012, portanto aqui no meu exemplo, 2 anos depois, o João ele requereu uma cautelar e para que essa cautelar fosse deferida, ele depositou em juízo o valor atualizado da dívida, que até então, vamos fazer aqui um valor simulado, já estava em R$12.000. Incidente o quê? Juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, tudo desde a citação. Beleza? Beleza. Gente, primeira pergunta. O fato dele ter depositado esse valor em juízo faz com que dali para frente ele não tenha mais obrigação de pagar juros e correção monetária? Resposta: não. Por quê? Porque ele não pagou, ele depositou em juízo. Esse valor não pode ser retirado pelo José, esse valor está preso, está em juízo. Então, gente, até o dia que o José efetivamente receber esse dinheiro, vai estar incidindo do mesmo jeito. Juros de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC. Segunda pergunta. E a instituição financeira, ela vai deixar o dinheiro lá guardado e vai ficar congelado, não atualiza não? Atualiza, gente. O banco vai ter que atualizar esse valor, mas não necessariamente pelo mesmo critério da sentença. Não necessariamente o banco vai ter que atualizar esse valor com INPC mais 1% ao mês. Não, então imagina, por exemplo, que o banco atualiza o valor pela TR, taxa referencial, mais 0,5% ao mês. Imagina essa situação. E aí, quando chegou lá em 1º de fevereiro de 2015, houve o trânsito em julgado, o juiz autorizou que o José sacasse aquilo que estava depositado em juízo, e aí o que o advogado fez? Ele foi lá e atualizou o valor por INPC, mais 1% ao mês, ele verificou que naquele dia a dívida estava no valor de R$15.000, mas que o valor que estava no banco, já atualizado por TR mais 0,5% ao mês, chegou, por exemplo, a R$14.000. Então tinha uma diferença aí de R$1.000. Como é que funciona? Ele vai sacar os 14.000 e os R$1.000 o João vai ter que pagar. Então é basicamente isso, gente. No final das contas é simples. Enquanto o indivíduo não recebe o valor, ele continua atualizando a dívida, de acordo com o critério que está estabelecido na sentença. E aí, no final, ele vê quanto é que tem aqui depositado em juízo. Ele saca esse valor e aí a diferença é o que vai prosseguir a execução, para requerer essa diferença. A diferença entre o valor atualizado pelo índice determinado na sentença e o valor atualizado pelo banco. O banco ele vai ter que atualizar, mas não necessariamente no mesmo índice determinado pela sentença. E de quem é o encargo de pagar a diferença? Do executado. O executado vai ter que arcar com a diferença. Então, como é que ficou aqui o destaque? O fato de a instituição financeira ser responsável pela correção monetária e pelos juros de mora após o depósito judicial não exime o devedor de pagar eventual diferença sobre os encargos, calculados de acordo com o título
que incidem até o efetivo pagamento. Próximo julgado do dia é da 5ª turma do STJ, foi inserido na Lei 7.210 de 84, Lei de Execução Penal, destaque da seguinte forma: é cabível a remissão da pena pela aprovação no Enem, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio antes de dar início ao cumprimento da pena, ressalvado o acréscimo de 1/3, com fundamento no artigo 126, parágrafo 5º da Lei de Execução Penal. Primeiro ponto, o que é a remissão da pena? Ela está prevista no artigo 126 da Lei de Execução Penal e basicamente é a possibilidade do indivíduo, seja pelo trabalho, seja pelo estudo, reduzir o seu tempo no cárcere. Então, a cada 12 horas de frequência escolar, dividida em no mínimo 3 dias, esse indivíduo ele consegue remir um dia de pena. E a cada 3 dias de trabalho, esse indivíduo também consegue remir um dia de pena. Já o artigo 126, parágrafo 5º, traz que, caso o indivíduo conclua o ensino fundamental, o ensino médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada por órgão competente do sistema de educação, ele vai ter também a possibilidade de acrescer 1/3 ao tempo remido. Então, olha só, o indivíduo está em regime fechado ou semiaberto, ele se formou durante o período que ele estava preso no ensino médio, no fundamental do superior, além do tempo que ele já teria direito a remir, ele vai ter um acréscimo de 1/3. Mas imagina, gente, que no caso concreto nem tem escola nessa unidade prisional, o indivíduo nem teve a possibilidade de estudar. Mas ele era autodidata, ele ficou ali estudando, e aí ele prestou o Enem. Ou o Enem, ou então o ENSEJA. O que é o ENSEJA? É o Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Então, o ENSEJA, ele permite a certificação desse indivíduo equivalente à conclusão do ensino médio ou do ensino fundamental. Então, imagine essa situação: o indivíduo não teve acesso propriamente a uma educação formal, mas ele estudou por conta própria e obteve aprovação no Enem ou no ENSEJA. Ele vai ter direito a remir algum período da sua pena? Sim, ele vai ter direito ao equivalente a uma carga horária de 1.600 horas para ensino fundamental e 1.200 horas para o ensino médio. E ele ainda vai ter direito a esse acréscimo de 1/3. Então, você vai pegar essas 1.200 horas e você vai calcular para ver quantos dias ele vai poder remir. Lembrando que é um dia para cada 12 horas de estudo. E depois vai acrescer de 1/3. Mas agora eu vou complicar um pouquinho mais a situação. Imagina que o reeducando, ele já tinha certificado do ensino médio antes de ingressar no sistema prisional. Então, ele já tinha concluído o ensino médio. Mas, no sistema prisional, ele estudou, ele prestou o Enem e ele foi aprovado. E aí, essa pessoa vai ter direito a remir tempo de estudo em virtude dessa aprovação do Enem, sendo que ele já tinha concluído o ensino médio antes de ingressar no sistema prisional? Aí temos divergência. Então, temos uma decisão, por exemplo, de 2023, da 6ª turma do STJ, dizendo que não. Saiu lá no informativo 764. Não é cabível a remissão da pena por aprovação no Enem do reeducando que já havia concluído o ensino médio antes de ingressar no sistema prisional. Decisão por unanimidade, tá? Aí veja só, um mês depois, em 6/3 de 2023, a mesma 6ª turma do STJ decidiu por unanimidade, saiu no informativo 767, exatamente o contrário, que é possível a remissão da pena pela aprovação no Enem, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio antes do encarceramento, excluído tão somente o acréscimo de 1/3, que está previsto lá no artigo 126, parágrafo 5º da Lei de Execução Penal. Por que está excluído esse acréscimo de 1/3? Porque aqui, nesse caso, não houve a conclusão de uma etapa de ensino, já que ele já tinha certificado do ensino médio. Então, exclui-se aqui esse acréscimo de 1/3.
Olha só como a jurisprudência do STJ é previsível. A mesma sexta turma, por unanimidade, um mês depois, decidiu em sentido contrário. A outra decisão, a primeira, também tinha sido por unanimidade. E agora, gente, a quinta turma do STJ faz coro a essa segunda posição, que, gente, é uma posição muito mais equilibrada, faz muito mais sentido, que, de fato, se o indivíduo ele foi aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem, isso demonstra que, muito provavelmente, houve um estudo durante o período de cumprimento da pena, e esse estudo deve ser, sim, incentivado através dessa remissão. E também faz muito sentido não ter esse acréscimo de um terço, já que, de fato, esse reeducando já tinha concluído previamente a etapa de ensino, então realmente não faria sentido nesse momento esse acréscimo de um terço. Então, nesse momento, temos decisão da quinta e da sexta turma no mesmo sentido, e me parece que a jurisprudência caminha realmente muito mais para essa direção. Então, como é que ficou o destaque? É cabível a remissão da pena pela aprovação no Enem, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio antes de dar início ao cumprimento da pena, ressalvado o acréscimo de um terço, com fundamento no artigo 126, parágrafo 5º da Lei de Execução Penal. E o último julgado do dia é da sexta turma do STJ, diz respeito à Lei 9034 de 95, que é uma lei já revogada, que tratava sobre a organização criminosa. Então, atualmente temos a Lei 12.850, que trata desse tema, e esse julgado se deu no âmbito dessa lei, já que ela que estava vigente na época do fato. Então, como é que ficou aqui o destaque desse julgado? A participação dos órgãos de persecução estatal na agravação ambiental, realizada por um dos interlocutores sem prévia autorização judicial, acarreta a ilicitude da prova. Qual é o fundamento dessa decisão? É o artigo 2º, inciso 4º. Em fase de persecução criminal são permitidos, sem prejuízo do já previsto em lei, os seguintes procedimentos de investigação e formação de provas. Inciso 4º, a captação e a interceptação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos e o seu registro e análise mediante circunstanciada autorização judicial. Destaque para esse final, mediante circunstanciada autorização judicial. Aí qual é a controvérsia? Parte-se de uma premissa de que é possível qualquer interlocutor gravar uma conversa da qual participou e trazer isso como prova em um processo penal. Então, por exemplo, eu estou conversando com o Joãozinho está cometendo um crime e eu estou aqui conversando com ele, ele está me relatando. E eu estou aqui gravando tudo. Depois eu pego essa gravação e digo: ei, polícia, Joãozinho aqui, ó, cometendo crime. Essa prova é válida? É. Ah, mas o Joãozinho não sabia que estava sendo gravado. Certo, ele não sabia, mas eu era um dos interlocutores, eu sabia. E aí, olha a lógica por trás disso. Eu, como interlocutor, eu posso prestar um depoimento pessoal, um testemunho e revelar o teu do diálogo. Então, eu posso fazer isso e eu posso trazer o diálogo, eu posso gravar o diálogo é meu. Então, isso é possível. Mas agora eu vou trazer uma situação totalmente diferente. Imagina que eu estou conversando com o Joãozinho, ele está me relatando o crime e a polícia instalou um monte de microfone aqui no ambiente, uma captação ambiental escondida, sem autorização judicial. E aí, nesse caso, pode? Pode não, né, gente? Não pode, precisa de autorização judicial. Era assim durante a vigência da Lei 9034 de 95 e é assim hoje. Gente, até aí tudo bem. Mas olha o que o STJ entendeu. Ele entendeu que se houver participação da polícia ou de algum órgão da persecução penal nesse momento da gravação, é prova ilícita caso não tenha autorização judicial, mesmo que a gravação tenha sido feita por um dos interlocutores com simples auxílio da polícia ou do Ministério Público ou de quem quer que seja. Controverso, né, gente? Eu acho muito controverso. Eu vou ler aqui um trechinho da decisão. A participação do Ministério Público na produção da prova, fornecendo equipamento,
aproxima um agente particular de um agente colaborador, de um agente infiltrado e, consequentemente, de suas restrições. Sem contar que, mesmo que se procurado de forma espontânea pela parte interessada, é difícil crer que o Ministério Público não oriente o interlocutor no que concerne a produzir a conversa quanto a quais informações seriam necessárias e relevantes, limitando-se apenas a fornecer o equipamento necessário para a gravação. Desse modo, a participação da polícia e do Ministério Público na produção da prova exerce a atração dos marcos legais, que, no caso, repita-se, exigiam circunstanciada autorização judicial. Não obtida, a chancela do Poder Judiciário opera a regra da exclusão, pois a prova em questão é ilícita. Então, olha só, parte-se de um pressuposto de que se eu procuro a polícia para que ela me forneça um equipamento para que eu possa gravar uma conversa minha, o Ministério Público, a polícia, enfim, quem quer que eu tenha procurado, vai no mínimo me orientar a conduzir a conversa da forma que seja mais necessária ou relevante a demonstrar a existência do crime. E dessa pressuposição se atrai uma ilegalidade dessa prova produzida. Por mais que eu, Bruno, tenha gravado uma conversa minha. Ah, mas foi o Ministério Público que me deu o equipamento, prova ilícita. Gente, controverso. E aí eu quero saber sua opinião. Ah, professor, mas isso daí se deu com base na Lei 9034 de 95. Essa lei já foi revogada e hoje em dia? Gente, hoje em dia, esse tipo de situação também exige autorização legal, está lá na Lei 9296 de 96. E aí o julgado não tratou desse tema especificamente, mas já deu ali uma deixa de que não tem muito motivo para se entender de uma forma diferente hoje, sob a égide da Lei 9296 de 96. Então, como é que ficou o destaque aqui, gente? A participação dos órgãos de persecução penal na gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, sem prévia autorização judicial, acarreta a ilicitude da prova. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço a você que ouviu até o final e refaça aquele convite. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei. Tenho certeza que eu tenho muito a contribuir com o seu estudo, com esse material que é atualizado semanalmente, que traz a jurisprudência integrada de forma super contextualizada no texto da lei e que uma única assinatura te dá acesso a plano de leitura de todas as carreiras abrangidas. Então, uma assinatura super completa e tudo que você precisa para o seu estudo de lei seca e jurisprudência. Conhece também o Mapa do Aprovado, esse curso que te ensina a organizar os teus estudos de uma forma estratégica e super focada na sua realidade, e conhece a Editora Integrada, essa editora que veio para facilitar a publicação daquele livro que você tem ali na gaveta, pode ser um TCC, uma monografia, uma dissertação, uma tese, e que pode até no futuro, quem sabe, ser útil na prova de títulos, já que é muito comum que os editais de concurso atribuam nota a publicações de livros com ISBN. Então, gente, queremos ser seu parceiro também nesse momento. Então, por hoje foi isso. Não deixa de compartilhar com aquele amigo que também tem interesse nesse tipo de conteúdo e eu te aguardo na próxima. Até lá!